Você já percebeu que às vezes você está em um lugar agradável, com pessoas agradáveis, seja em uma praia, seja em um restaurante, em um bar, uma festa, e de repente a sua mente te leva a pensar em coisas do futuro, coisas que aconteceram no passado, pensamentos, ideias, cenários, e de repente, de uma hora para outra, aquele momento agradável se torna um momento triste. Ou então você começa a ficar com raiva. Isso é um exemplo claro de uma mente distraída. Uma mente que não consegue permanecer no aqui e no agora. E uma mente distraída, ela é uma mente infeliz. Se você se percebe como alguém que está o tempo inteiro divagando em seus pensamentos, isso pode ser, talvez, o grande problema que te traz a sua tristeza constante, a sua ansiedade constante, a sua culpa constante. Para lidar com isso, é necessário você viver no presente, no aqui e no agora. Mas por que nós vivemos tão distraídos em nossos pensamentos? Primeiro, isso é uma capacidade que a gente adquiriu evolutivamente. O ser humano ele é capaz de pensar sobre coisas que não estão acontecendo agora. Ele é capaz de acessar memórias, de fantasiar futuros. E tudo isso são características que nos ajudaram a chegar até aqui. Essa capacidade que a gente chama de capacidade simbólica ou linguística, que é a capacidade de pensar em coisas, projetar coisas, abstrair coisas, é algo que nos ajudou a ter inovações, a resolver problemas, a planejar futuros. E isso fez que nós nos tornemos o líder da cadeia alimentar. O ser humano é um animal que hoje consegue dominar, de certa forma, o ecossistema. Só que isso só foi possível devido às nossas ferramentas, aos nossos planejamentos, às nossas estratégias. Isso é uma capacidade cognitiva adquirida e muito importante. No entanto, isso é uma moeda de dois lados. Ao mesmo tempo que isso nos traz essa capacidade, ela também nos traz a capacidade de sofrer. Porque diferentemente de um cachorro, de um macaco, de um gato, de um leão, esses animais, eles geralmente sofrem quando eles vivem uma situação de ameaça concreta. Então, tem um outro animal querendo agredir eles, ou então eles se queimam, ou então eles estão com fome. E aí, isso gera um pico de estresse neles, e eles tendem a agir de maneira previsível, né? Ou eles fogem, ou então eles lutam, ou eles são hostis. Eles fazem o que eles têm de repertório para resolver aquele problema, e depois que aquele problema acaba, esse estresse diminui, e eles voltam ao estado normal. O ser humano não. O ser humano ele já começa a sofrer antes da coisa acontecer. Ele começa a sofrer sobre coisas que nem podem acontecer. E ele fica sofrendo por coisas que já passou há muito tempo. Isso é uma característica que só o ser humano tem. E a raiz de diversos problemas depressivos, transtornos de ansiedade, entre muitos outros, estão ligados a esses padrões mentais, que a gente chama de preocupação e ruminação. A preocupação, como o nome já diz, é uma pré-ocupação. Eu me ocupo com algo antes daquilo acontecer. Então, eu vou fazer uma viagem. E aí eu já estou pensando, e se esse avião cair? Aí eu passo o dia todo passando mal, ansioso, com dor de barriga, angustiado, sofrendo, com aperto no peito. E aí eu chego lá, viajo tranquilamente e chego ao meu destino. E aí todo aquele sofrimento foi em vão. Ou então uma situação passou,
Vamos supor que alguém terminou um relacionamento comigo. E aí eu fico preso a isso, querendo entender por que essa pessoa me abandonou. O que é que eu fiz de errado? O que é que eu fiz de errado? Isso te traz uma culpa, uma angústia, um remorso, que muitas das vezes te traz até uma depressão. Sendo que, na verdade, às vezes a pessoa só não quis mais, às vezes só não fazia mais sentido, e às vezes era até o melhor para os dois. Mas, às vezes, no seu ego, no apego àquela situação, você fica ruminando. E aí você passa dias, e aí quando você vai ver, você passa anos com esse tipo de ruminação. Percebe como são problemas que não existem? São problemas única e exclusivamente mentais. E uma pesquisa mostrou que 50% do nosso tempo, geralmente a gente passa com esses tipos de pensamentos, nos preocupando ou ruminando. Isso faz a gente esquecer de viver o momento presente. Às vezes eu estou lá preocupado em fazer a viagem ser perfeita. Eu fico pensando o tempo inteiro que pode dar errado. E aí a viagem passa e eu não aproveitei aquela viagem. Porque eu fiquei tão preocupado em fazer a viagem ser perfeita que eu não fiquei com a minha atenção plena naquele pôr do sol, naquele sorvete, naquela conversa. Eu não fiquei presente, eu não senti como eu poderia sentir. E aquela viagem às vezes fica mais ou menos, fica uma coisa insatisfatória. Mas não é por causa da viagem, é por causa do seu padrão mental, é por causa da maneira com que você viveu aquela experiência. Então, quando você vive no aqui e agora, você amplifica a sua felicidade. O oposto de uma mente distraída é uma mente presente. E se uma mente distraída é infeliz, uma mente presente é feliz. Às vezes você tem coisas no seu dia a dia, no agora, que são coisas que podem te trazer felicidade. Se você olhar para isso com gratidão, você amplifica a sua felicidade. Aí entra a importância da gratidão. A gratidão nada mais é do que um reconhecimento que o meu presente é bom. Não que necessariamente não existam outras pessoas melhores, mas aí é a comparação. E é um outro grande problema, porque quando eu estou me comparando, novamente eu estou me distraindo. Eu poderia estar lá fazendo o que eu tenho que fazer do meu jeito, no meu tempo, da minha forma, mas aí o meu colega do meu lado está fazendo de outra forma, de um outro jeito, e aí pronto. Aí eu começo a me questionar. Será que eu sou bom o suficiente? Será que realmente eu estou fazendo o correto? E aí eu mudo o que eu estou fazendo, e aí já não faz mais sentido. E aí se não faz mais sentido, eu começo a sentir que na verdade aquilo não é tão bom. Mas na verdade às vezes é porque você está vivendo se comparando. Isso é uma outra coisa que te tira do momento presente. Geralmente essa tendência a se preocupar e a ruminar, ela é muito constante porque evolutivamente o pessimismo ele tem um valor maior do que o otimismo. Então a gente tende a dar atenção aos problemas, porque os problemas podem custar a sua sobrevivência. E as coisas boas, na verdade, elas só podem às vezes deixar de acontecer. E se elas acontecerem de uma forma ou de outra, elas não vão ter um peso muito grande sobre a sua saúde, a sua sobrevivência, a sua integridade. Então nós fomos evolutivamente reforçados a sermos pessimistas, a sermos catastróficos, a pensar que as coisas não são tão boas, a ficar apegado ao futuro, a ficar apegado ao que eu tinha que fazer certo no passado, porque eu tenho que acertar, eu tenho que controlar, eu tenho que ter certeza. E tudo isso só me tira do presente. Porque no presente eu não tenho certeza de nada, eu apenas vivo, eu apenas estou na experiência como ela é. Eu não quero controlar. A partir do momento que eu quero controlar, eu já estou me preocupando. Eu já estou tentando adivinhar o que pode ser melhor, em vez de apenas viver a vida como ela é, o momento como ele é. Então, nós temos essa tendência ao pessimismo. E se a gente não saber disso, a gente acaba acreditando nos nossos pensamentos. E aí, se a gente se preocupa com uma coisa que está lá no futuro, a gente começa a sofrer, porque a gente acredita que aquilo de fato vai acontecer. Mas é só uma projeção. Ou então se eu fico apegado a um cenário pessimista, eu acredito que é assim que vai ser, porque eu tendo a dar mais atenção aos cenários pessimistas. Mas eu tenho que entender que pensamentos são apenas pensamentos. Eu posso simplesmente observar esses pensamentos e ponto.
Mas a partir do momento que eu tento olhar esse pensamento e eu tento construir uma solução para ele, como se ele fosse uma coisa concreta e ele tivesse que mudar, aí eu me apego a ele. E se eu me apego a ele, ele se multiplica, porque ele vira um efeito sucessivo de consequências. Um pensamento leva o outro, outro pensamento leva o outro. Eu poderia simplesmente observar e pronto. Só que a gente tende a querer pegar esse pensamento e resolver esse pensamento, porque o nosso modo de solução de problemas, ele é muito ativo na gente. Isso é uma outra coisa. Essa capacidade simbólica e da linguagem, ela na verdade serve para lidar com problemas. Porque antes a gente se lidava com problema no presente. O animal ele lida com problema no presente, quando acontece. Porém, esse animal ele não consegue planejar soluções inovadoras. Ele só consegue sobreviver. O ser humano não, ele consegue lidar com esse cenário futuro, essa solução de problemas futuros. Mas ele sofre muitas das vezes com coisas que não acontecem. Então, na psicologia, nós entendemos que a linguagem, ela é, na verdade, o bônus e o ônus da condição humana. Então, o que a gente precisa, na verdade, é aprender a lidar com esses pensamentos. É não ser levados por eles, não ser roubado por eles, entender que eles são só pensamentos. Por isso, para que você tenha uma mente no presente e se perca menos nas divagações e distrações, você precisa treinar a sua mente. É somente quando você treina a sua mente que você adquire a liberdade e não o oposto. Então a primeira coisa que você precisa fazer para treinar a sua mente é observar esses pensamentos como apenas pensamentos. Então você precisa se dedicar a isso. Pare um momento, sente e feche os olhos e apenas observe seus pensamentos. Veja o que passa na sua mente, como se fossem nuvens. E perceba que esses pensamentos, na verdade, eles passam muito rápidos. E daqui a pouco vem outro, e vem outro. Você não é o pensamento, isso é muito importante. Você precisa apenas entender que você é a consciência, você é o céu que essas nuvens passam. Você é a consciência que esses pensamentos passam. E você pode escolher acreditar ou não, questionar ou não, se apegar ou não a esses pensamentos. Mas para isso você tem que entender que você não tem que mudar ou tirar o pensamento, porque ele é apenas um pensamento. Isso é o paradoxo do pensamento. Quanto mais eu tento me afastar e negar esse pensamento, mais força ele ganha. Porque o seu cérebro não entende o não. Ele só entende aquilo que você coloca energia. Então quando eu tento negar um pensamento, eu estou colocando energia nesse pensamento. Se eu estou colocando energia nesse pensamento, o cérebro entende que tem que dar mais atenção a ele. Por isso, apenas observe. Apenas diga para si mesmo, pensamento. Então você está lá lavando os pratos e a mente não para. Você não precisa colocar uma música, um barulho, um podcast. Você pode fazer esse exercício. Vai lá lavar os pratos e toda vez que vir um pensamento, você fala pensamento e volta. Veio um pensamento, pensamento e volta. Ou então você está andando de bicicleta, toda vez que vem um pensamento, pensamento. Tá andando na esteira, vem um pensamento, pensamento. Isso é muito bom. Tá tomando banho. Então isso é um processo de atenção plena. Foca no que você está fazendo 100%. Sem música, sem distração, sem conversa, sem podcast, sem barulho. E ouve apenas os seus pensamentos. E toda vez que vir um pensamento, você fala pensamento. Isso é um ótimo exercício para você fazer essa desfusão, ou seja, você sair dessa fusão com o pensamento. Uma segunda coisa que você pode fazer para treinar a sua mente é meditar. Colocar a atenção em si mesmo, nos seus sentimentos. E, claro, você vai focar em exercícios específicos de meditação. A meditação é um grande treino também para isso. Se você tem interesse, busca pesquisar aplicativos ou vídeos no YouTube que vai te ajudar a lidar com esses pensamentos. E uma terceira coisa é a agenda de preocupações. Todas as vezes que a sua mente divagar com preocupações, pega essa preocupação, anota e deixa lá e volta para o que você está fazendo. Por quê? Porque você vai depois ter um momento para parar
e olhar para essas preocupações. Parece até contraditório, mas separar um tempo para se preocupar com intencionalidade te faz dar mais qualidade na resolução desses pensamentos e faz a sua mente entender que tem momentos para se preocupar, resolver problemas e tem momentos de apenas estar aqui e agora. Por fim, entenda que a felicidade é estar conectado no aqui e agora com gratidão. Quando você começar a treinar a sua mente para viver o presente, pode ter certeza que você vai ter uma vida muito mais leve, muito mais satisfatória e muito mais feliz.